O julgamento de Bolsonaro está na mira dos Estados Unidos. Como assim, Deltan? Você que acompanha o canal já sabia que o Alexandre de Moraes e o STF estão na mira do governo Trump por várias razões, que incluem os abusos em série contra a liberdade de expressão. Mas agora você vai saber que os Estados Unidos estão acompanhando de perto, estão analisando ali com uma lupa 3 julgamentos do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Isso pode gerar consequências graves para Moraes e para os outros ministros. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar quais são esses 3 julgamentos e o último tem a ver com o destino de Bolsonaro. Muito bem-vindo então a essa que é a nossa live semanal Um Novo Brasil, que acontece toda quarta-feira ao meio-dia, em que eu vou trazer para você sempre os temas relevantes e eu mostrarei ações e conquistas importantes do time do Novo, que tem trabalhado incansavelmente, arduamente contra a esquerda, contra o governo Lula e contra os abusos do STF. Eu sou embaixador do Partido Novo e eu quero que você conheça um pouco do que o nosso time está fazendo e eu vou contar para você no final, fica por aqui. Mas vamos direto ao ponto. Vamos agora para a primeira revelação que mostra que o STF está no radar de Washington. E a revelação vem dessa matéria aqui do Paulo Capelli, que lá no Metrópolis vem dando vários bastidores e notícias sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Dá uma olhadinha aqui, ó. Os 3 julgamentos no STF acompanhados pelo governo Trump. O governo de Donald Trump dedica especial atenção a 3 pautas que no Brasil tramitam no Supremo Tribunal Federal. E aqui ele já traz a primeira dessas pautas. Em primeiro lugar, o presidente dos Estados Unidos acompanha um inquérito relatado por Alexandre de Moraes que mira usuários das redes sociais e plataformas como o X de Elon Musk. E vocês lembram bem por que essa atenção especial do Trump acontece, né? Primeiro, o Musk é aliado e homem de confiança do presidente, e o inquérito do Moraes pode gerar, no limite, uma acusação ou um pedido de prisão, até, claro que é arbitrário, mas pode gerar sim um pedido até de prisão contra o Elon Musk. Só vamos ver se o Alexandre de Moraes vai ser louco o suficiente para fazer isso. Em segundo lugar, o Trump ele declarou guerra contra a censura no mundo, defendendo até que a chinesa TikTok continuasse a operar em solo americano. Então não surpreende que os Estados Unidos tenham se rebelado também contra a tentativa de censura de cidadãos americanos, como a Flávia Magalhães, como Alan dos Santos e por aí vai. Em terceiro lugar, as ações de censura do Moraes afetaram diretamente a empresa ligada ao presidente, a Trump Media, que funciona a partir da plataforma da Rumble e virou alvo de Moraes, a Rumble, consequentemente afetando aí a Truth Media ali do Trump. E em razão disso, gente, a Trump Media moveu até um processo contra o Moraes lá nos Estados Unidos, lá na Flórida, e conseguiu uma decisão muito boa, com um conteúdo muito favorável. Eu vou deixar para você o vídeo sobre isso aqui, que eu já fiz aqui no canal, na tela no final para você conferir e também na descrição. Mas vamos avançar para o segundo julgamento do STF, que está na mira dos Estados Unidos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nessa mesa atuada, o governo Trump também acompanha o julgamento que definirá se as redes sociais poderão ser responsabilizadas por conteúdos postados pelos usuários. É a tal da regulamentação das redes sociais que o STF quer fazer a revelia do Congresso, ou pior, atropelando o Congresso. E o STF já sinalizou que vai aumentar a responsabilização das redes e o impacto disso nas plataformas, na liberdade de expressão vai ser enorme. Vamos ser sinceros, se toda plataforma for responsabilizada pelo que o usuário publica, isso simplesmente torna inviável manter essas empresas funcionando, ou então elas vão ter que aumentar o nível de monitoramento e de autocensura nas plataformas a patamares absurdos. Tudo é feito por robôs, gente, essa filtragem do que as pessoas postam, do que é ou não restringido. Então, para filtrar qualquer tipo de conteúdo potencialmente ilegítimo, potencialmente que contenha uma expressão, uma crítica incisiva ao Supremo, eles vão acabar vetando um monte de conteúdo legítimo junto. Os americanos sabem disso. Eles já votaram no STF pela responsabilização das plataformas os ministros Fux e o ministro Toffoli. O Barroso ele entendeu que a remoção de conteúdos nas plataformas só deve acontecer mediante decisão judicial. O André Mendonça pediu vistas e o processo está parado por conta disso. Mas, pela declaração de vários ministros no STF, Gilmar Mendes, Moraes,
Toffoli, a já ter uma ideia do que vai acontecer, de qual é o rumo desse julgamento. E agora vamos para o terceiro e último julgamento que os americanos estão de olho. É o julgamento do Bolsonaro. Mas antes de falar dele, eu quero pedir para você curtir esse vídeo e seguir o nosso canal com análise sempre atualizada sobre a política e o judiciário. Esse apoio seu, curtindo, compartilhando, seguindo, se inscrevendo no sininho para você não perder nada, é fundamental para a gente levar a verdade e para a voz da nossa indignação chegar a mais pessoas. E quem acompanha aqui o canal sabe tudo o que está acontecendo sobre esses assuntos que eu estou tratando aqui. E vamos avançar então, ó. Bom, gente, vocês acompanharam as notícias de que o STF está prestes a transformar o presidente Bolsonaro em réu. O julgamento está acontecendo agora mesmo e vários de vocês estão acompanhando. E veja aqui qual que é a terceira ação, então, do STF na mira de Donald Trump. A terceira pauta que o governo Trump acompanha, até por uma questão diplomática, é o julgamento de Jair Bolsonaro do inquérito do golpe. Aliado do ex-mandatário brasileiro, o presidente dos Estados Unidos avalia haver uma perseguição política à direita no Brasil. Pro governo Trump, é evidente que está acontecendo aqui. É uma perseguição. O STF age como se fosse um partido político, perseguindo a direita e violando a Constituição, isso é claro. E você não pode deixar de assistir aqui no nosso canal a nossa aula magna sobre as 10 frentes de perseguição da direita. Eu vou deixar para você o vídeo no final e também na descrição, para você não perder isso, para você entender tudo o que está acontecendo. A gente vive aqui tratando, como agora, de árvores da floresta. E nesse vídeo sobre as 10 frentes de perseguição, eu trato da floresta como um todo. Eu mostro todas as frentes de perseguição, resumidamente, mas todas. E enquanto a perseguição rola solta no STF, o que a gente vê é o desgoverno Lula continuar a desconstruir o Brasil. Vocês viram a história absurda do tal do empréstimo do Lula? Assiste aqui comigo esse vídeo aqui, absurdo, vergonhoso, da Gleisi Hoffmann, e eu vou mostrar para você o que ela fez de ilegal e a vergonha que ela teve que passar por conta disso aqui, ó. Olha aí. Apertou o orçamento, o juro está alto, pega o empréstimo do Lula. O governo Lula liberou o crédito do trabalhador, uma nova linha de empréstimos consignados para quem trabalha com carteira assinada, com juros muito mais baixos. Como é que você pega? Solicite diretamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Autorize o acesso aos dados e em 24 horas você receberá ofertas de crédito. O empréstimo é descontado diretamente da sua folha de pagamento e você pode usar 10% do seu saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória. Já tem um consignado e agora? Não tem problema. A partir do dia 25 de abril, você poderá usar esse programa... Gente, e a propaganda dela vai seguir por aí nessa linha. Como assim empréstimo do Lula? O Lula, pessoa física, vai emprestar aí para milhares, milhões de brasileiros? É claro que não, é dinheiro público, é garantia de FGTS, é tudo dinheiro público. Então a nova ministra Gleisi, a bonitona, segundo Lula, ela já chegou botando o seu narizinho onde não é chamada, transformando um programa estatal feito com dinheiro público em empréstimo do Lula. Gente, isso é ilegal. Ministra, isso é ilegal. Isso é transformar um programa de governo em propaganda pessoal e propaganda eleitoral. Isso quebra o princípio da impessoalidade, segundo o qual o governante ele não pode trazer as coisas para sua pessoa. Sim, é o governo atuando, é o Estado atuando. Mas então, o que dá para fazer? Felizmente, nós temos parlamentares sérios em Brasília que já fizeram. Ao ver essa pataquada aqui da ministra, essa ilegalidade e abuso, a bancada do nosso time do Novo não deixou barato. Entrou com uma representação no TCU pedindo uma medida cautelar urgente para barrar esse tipo de propaganda eleitoral disfarçada. Dá uma olhadinha aqui o que disse a nossa deputada federal de São Paulo sobre esse assunto e veja se ela te representa ou não. Olha aqui, ó. A Constituição é clara. A publicidade institucional deve servir ao interesse público e não à promoção pessoal de autoridades como Lula, que está fazendo isso inclusive para conseguir voto em 2026. O que nós vimos no vídeo da ministra Gleisi Hoffmann é o uso indevido da máquina pública e uma tentativa descarada de antecipar a propaganda eleitoral de 2026. Isso fere diretamente o princípio da impessoalidade e não pode ser normalizado. Quem disse isso? A líder do Novo na Câmara dos Deputados, Adriana Ventura, alguém que eu tive o privilégio, a honra de conhecer, excelente deputada, das melhores do Congresso Nacional. E aí, você sabe o que aconteceu? A ministra Gleisi, ela correu para apagar o vídeo, gente. Correu para apagar. Vergonha nacional.
E ela apagou porque ela sabe que ela fez coisa errada. A Constituição é clara. A administração pública ela deve respeitar a impessoalidade. E o novo tá lá, então, de olho, fiscalizando, cobrando, acionando os órgãos competentes toda vez que é necessário, representando a mim, você, naquilo que nós entendemos que é justo, que é certo, que é reto. Se você gosta desse tipo de atuação firme contra os abusos do poder, venha fazer parte do nosso time que tem o Marcel Van Hatten, tem Eduardo Girão, tem Zema. Filie-se ao novo. O link vai estar aqui na descrição e também nos comentários para você. Ou se você preferir, você pode mirar com o seu celular aqui no QR Code na tela para você se filiar. Porque a nossa força é a força que vem de vocês. E é aqui, para fechar com chave de ouro, eu quero perguntar para você, você conhece a Academia do Amanhã? A Academia do Amanhã é a Netflix do novo de palestras para quem quer se preparar para mudar o Brasil de verdade. Enquanto você vê e se prepara para mudar o Brasil, assiste as palestras, você cresce de modo pessoal e intelectual. Lá você aprende com nomes como Bernardinho, Caio Coppola, Carla Secato, Roberto Mota, Renata Barreto, sobre política, economia, segurança pública, corrupção, liberdades e tudo mais. E sabe quem que vai dar uma aula agora, nesta quinta-feira? Vai ser o Bruno Perini, que ficou conhecido pelo canal Você Mais Rico, levando um conteúdo com foco voltado a fomentar educação financeira, além de ensinar práticas financeiras que auxiliam na rotina das pessoas ali no dia a dia. Hoje ele conduz também o podcast Os Sócios, então não dá para perder. Acesse o link na descrição, vou deixar para você, da Academia do Amanhã, garanta a sua vaga porque é só para assinantes. E bora então construir juntos, pessoal, o Brasil que a gente sonha. É isso aí, curte o vídeo, comenta aí embaixo, compartilha com seus amigos. Vamos fazer essa mensagem chegar a cada canto do Brasil. Nos vemos na próxima live, na próxima quarta-feira, ao meio-dia, um novo Brasil. Um grande abraço e vamos juntos endireitar o nosso país. É urgente e é absurdo. Se segura aí na cadeira, porque o Supremo Tribunal Federal prendeu hoje o advogado Sebastião Coelho, ex-desembargador, advogado de Felipe Martins, e fez isso de forma totalmente ilegal e em violação da lei, das prerrogativas do advogado, de tudo. Onde é que tá a OAB? Gente, isso aqui é um absurdo, é um escárnio. Eu tô aqui acompanhando o julgamento do caso do golpe no Supremo e mal começou e eles já estão praticando arbitrariedades, ilegalidades. O doutor Sebastião Coelho, ele é advogado do Felipe Martins. E ele chegou lá pro julgamento e ele foi barrado, impedido de entrar no Supremo. Por quê? Porque supostamente ele não se credenciou para participar do julgamento da denúncia. Veja bem, só que isso simplesmente é ilegal e abusivo. Eu vou mostrar isso aqui para você. Fica aqui comigo que eu vou te provar isso. Agora olha aqui o doutor Sebastião contando o que aconteceu. Dá uma olhadinha aqui no absurdo. Nós chegamos aqui 8h40 da manhã. Chegamos cedo. Ontem eu fiz contato na secretaria da turma para poder saber. Como é que é o seu nome? Não pode gravar, doutor. Aqui não pode gravar. Por que eu não posso gravar? Porque o senhor está na área federal e é a ordem. Não, eu estou me gravando. Estou aqui na porta da turma onde começou o julgamento. Sou Sebastião Coelho, advogado de Felipe Martins. Tem lugares dentro do plenário e estou sendo impedido de entrar. É a minha imagem, amigo. Eu estou fazendo a minha imagem aqui na porta do plenário, lugares vazios, e estou sendo impedido de entrar. Doutor Beto Simonetti, advogado da OAB. Isso é uma vergonha o que está acontecendo contra a advocacia. E Vossa Excelência é responsável pela omissão que tem tido ao longo de todo esse arbítrio que está acontecendo aqui no nosso país. Então estou denunciando para a nação que, como advogado de um dos principais acusados, ficou 6 meses preso, Felipe Martins, estou aqui com o doutor Edson sendo impedido de entrar na sala de sessões com lugares vagos, quando tem gente de movimentos sociais, como eles dizem, sentado lá no plenário. Isso é um escândalo para a nação brasileira. Eu estou denunciando, não estou ao vivo, vou descer e vou postar agora ali embaixo. E quero ver quem vai me impedir de fazer isso aqui. Isso é uma vergonha, isso não é um tribunal, isso é um tribunal de exceção para esse nosso país. E nós temos que dar um basta nisso tudo que está acontecendo. Chega desse arbítrio, vergonha nacional. Gente, que absurdo, que escárnio. E vejam como o doutor Sebastião, até para criticar, ele é elegante, ele não usa a palavra de baixo calão. Ele sim é firme como precisa ser, é contundente, mas é correto, é honesto, é justo na crítica. E eu olho o tamanho do absurdo. O Felipe Martins, que é cliente do doutor Sebastião, ele é acusado hoje, ele está sendo julgado hoje. E os advogados de defesa não foram autorizados a entrar simplesmente. E esse papo de credenciamento é balela. Olha aqui o que diz o Estatuto Federal da OAB, que é uma lei federal. Artigo 7º. São direitos do advogado. Direitos do advogado.
ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, mesmo após os cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Mas é direito ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios e por aí vai. Olha o final aqui. Mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença dos seus titulares. Ou seja, é direito do advogado, tá na lei. A lei é clara. Ingressar livremente nas salas e sessões dos tribunais, STF, e não ingressar mediante credenciamento prévio. Mudaram o estatuto da OAB e não nos avisaram? Mudaram a lei e não avisaram o Brasil? Isso aqui é lei, gente, é lei. O STF deveria ser o guardião da Constituição, deveria aplicar a lei, deveria exigir o cumprimento da lei. E eles não respeitam direitos e prerrogativas mínimas do advogado e do direito de defesa. Isso é uma coisa básica, é mínima em qualquer democracia. O advogado poder acompanhar, participar do julgamento do seu cliente. Se isso revolta você, como me revolta, curte o vídeo com força para voz a nossa indignação chegar mais longe e fica aqui que não é só isso, porque o caso piora. O STF não só achou pouco barrar o doutor Sebastião, como foi lá depois e prendeu o doutor Sebastião, gente. Olha isso aqui. Advogado de Felipe Martins é detido no STF por desacato. Desacato. O STF informou há pouco que o desembargador aposentado Sebastião Coelho, que atua como advogado de Felipe Martins no caso do plano do golpe de Estado, foi detido pela Polícia Judicial do STF nesta terça em flagrante delito por desacato e ofensas ao tribunal. Eu quero ver isso aqui, viu? Eu quero ver que desacato é esse e que ofensas. Vocês viram, doutor Sebastião? Mesmo para criticar, ele faz de modo respeitoso, contundente, mas respeitoso. Não usou uma palavra de baixo calão, não fez uma ameaça, nada. Segue aqui. O presidente do STF, ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e em seguida a liberação do advogado, informa STF. O radar mostrou mais cedo que o advogado tentou entrar no plenário da primeira turma do STF para acompanhar o julgamento, mas foi barrado por não ter realizado antes o credenciamento, um procedimento exigido de todos os presentes no lugar. Coelho saiu do plenário gritando ofensas ao STF e ao ministro Moraes, segundo a corte. Eu quero ver isso aí, gente. Eu quero ver para acreditar, viu? Por isso, foi detido até que a ocorrência fosse registrada pela Polícia Judicial. Eu quero ver isso, porque isso não combina com o doutor Sebastião. Ofensa não combina. Isso aqui tudo é surreal. É surreal. Isso aqui é gravíssimo. A OAB não vai fazer nada. Aonde que tá você, OAB? A classe dos advogados vai aceitar isso passivamente, não vai dizer nada, não vai fazer nada. Senhor Beto Simonetti, presidente da OAB, o senhor vai assistir e vai aceitar isso calado. Vergonha, OAB, vergonha. Agora eu quero ver a sua opinião. Me conta aí o que você achou dessa prisão absurda do doutor Sebastião. E curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nada por aqui e para a gente fazer a voz da nossa indignação conjunta chegar ainda mais longe.